1984 é uma das obras mais conhecidas do século XX e é sobre esse livro que eu vou falar hoje. Esse romance foi publicado por George Orwell em 1949 e até hoje muitas pessoas falam sobre esse livro. É uma obra repleta de reflexões sobre o século XX e também sobre a nossa própria época. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim esse vídeo alcança mais pessoas e você fica por dentro das novidades do canal. E bora pra resenha! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o Breno e eu vou te ajudar a estudar melhor. E esse aqui é o primeiro vídeo do canal em 2021. E como eu sempre quis trazer resenhas de livros, eu pensei, vou começar com um livro bem conhecido. Daí surgiu a ideia de falar sobre o 84. E para quem não conhece, esse livro é um romance distópico. Então a história se passa numa sociedade que é diferente da nossa. Num mundo que é dominado por uma ditadura extremamente cruel, onde as pessoas não têm a menor condição de viver uma vida minimamente livre. Esse mundo do 84 não é como o nosso. Não existem nações como França, Alemanha, Espanha. Existem apenas 3 grandes estados, que são a Oceânia, que é um grande território que controla a região da Inglaterra e América, tem a Eurásia, que controla a Rússia e boa parte da Europa, e por fim a Listásia, que controla China, Japão, Mongólia, e o restante do mundo é disputado por guerras entre esses 3 estados aí. E como é que funciona a história do romance? Ele conta a história de um homem chamado Winston Smith, que vivia em Londres no ano de 1984. E esse mundo do Winston é muito cruel, porque o partido que controla o estado controla absolutamente tudo. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode pensar nada que não seja permitido pelo estado. E esse partido é chefiado pelo grande irmão, um homem bigodudo que tem sua imagem espalhada por todos os cantos. E é uma clara alusão a Stalin, um ditador da antiga União Soviética. E esse controle do partido é tão grande que a própria noção de família e sexualidade chega a ser regulada pelo Estado. E para monitorar todo mundo 24 horas por dia, o Estado mantém vários aparelhos espalhados por todos os cantos para ouvir o que as pessoas dizem, monitorar até batimentos cardíacos e ver se a pessoa está nervosa. Se está nervoso, é porque está aprontando. Se está aprontando, é porque é rebelde. E a punição é bem severa. Vai desde trabalho forçado até prisão, tortura e pena de morte. É uma situação que a gente acompanha ao longo de toda a história e são cenas bem pesadas. Na capa dessa edição aqui, nós temos essas televisões. Elas são chamadas de teletelas. Elas servem para várias coisas. Vai desde exibir a propaganda do partido até esse monitoramento que eu falei. Mas voltando na história do Winston. Ele é um cara que já passou dos 40 anos de idade. Ele trabalha no Ministério da Verdade e ele faz parte do chamado Partido Externo, que são os funcionários que trabalham para o núcleo do partido, que é onde ficam os políticos mais importantes, incluindo o grande irmão lá. E nesse trabalho no Ministério da Verdade, o Winston precisa adulterar vários documentos e reescrever a história das coisas sempre que o partido precisar. Não fica nenhum registro verídico do passado. Toda a verdade é fabricada pelo partido. Então, se o partido quiser, 2 mais 2 vai ser igual a 5 e ninguém vai poder duvidar disso. E essa situação toda faz o Winston começar a pensar em como as coisas eram antes do partido assumir o controle de tudo. E isso vai tomando proporções maiores até chegar ao ponto em que ele começa mesmo a agir contra o partido. O interessante é que uma das primeiras coisas que ele pensa em fazer é procurar os idosos que vivem lá em Londres. São pessoas com mais de 60, 70 anos e que podem se lembrar de como as coisas eram antes do partido do capeta aí assumir tudo. Essa parte da população é chamada de proleta. São as pessoas comuns, gente que não faz parte do partido nem nada. Eles são a maior parte da população que vive dentro dos estados, mas eles não agem por conta própria, nem nada do tipo. São chamados de a maioria silenciosa, que é dominada por uma minoria barulhenta. E a história segue com Winston procurando entender como as coisas funcionam e como seria viver num mundo que não fosse controlado o tempo todo. E numa parte do livro a gente fica sabendo que existe um grupo chamado a Confraria, que é uma espécie de resistência ao partido. O líder dessa confraria é um cara chamado Goldstein, e que foi inclusive um dos fundadores do partido, mas acabou abandonando a ideia original e por isso é procurado até no quinto dos infernos. Essa confraria possui um documento chamado O Livro, e ali estão reunidas todas as informações sobre como funciona o partido e o mundo do 84. E a história é basicamente isso. Claro que eu tô falando mais por cima, assim, tem espaço para mais coisa, inclusive até um romance com uma das personagens do livro. E assim, dá para ler esse livro de 3 formas diferentes. A primeira delas é a mais simples, é ler o livro e entender a história. Como é que ela é contada, como é que ela acaba, é ler para pegar a história. A segunda forma de ler é mais completa, é entender os conceitos teóricos que o livro traz. Por exemplo, na obra existe o conceito de duplo pensamento, que é a ideia de você conseguir manter 2 ideias opostas e contraditórias na cabeça e não ficar maluco. O Winston trabalha no Ministério da Verdade, e esse ministério adultera toda a verdade. Então, na verdade, é o Ministério da Mentira, que conta o que o partido quer. O duplo pensamento aí é você conseguir suportar essa contradição e continuar a serviço do partido. Outro conceito muito importante é o de nova língua. É uma bizarrice que o partido criou. É mais uma forma de controle da população. Funciona assim, a linguagem é o meio que a gente utiliza para expressar os nossos pensamentos. Se você controla a linguagem, você controla a expressão das pessoas. Você consegue manipular o que elas pensam. Então o que o partido pensou? Nós vamos criar uma linguagem, a nova língua, e nessa língua só vai ter palavras que o partido aprove.
Assim, ninguém consegue sequer pensar em agir contra o partido. Fora esses dois conceitos, ainda tem a parte política da obra. Aquele livro lá da confraria vai ter uma parte na história que a gente vai ver um pouco do que tem dentro desse livro. E esse texto não é tão fácil de ler, tem muita informação junta. Tem descrição teórica sobre guerra, política, equilíbrio entre os estados. Pra quem só quer conhecer a história da obra mesmo, essa parte teórica é meio chatinha, mas pra quem curte ela é bem legal. E a terceira forma de ler, que é a mais completa, é você procurar relacionar a história do romance com a nossa própria realidade. O quanto desse livrinho aqui se parece com o nosso próprio mundo. Essa leitura é a mais completa das três, e sobre isso eu vou fazer um segundo vídeo explicando melhor essa parte. E sobre essa edição da Companhia das Letras, tem uma coisa bem legal. Nessa edição nós temos o romance, um apêndice e 3 passos fáceis. Não deixa de ler esses textos, tem muita coisa legal ali. Se você ler com atenção, vai aprender muita coisa bacana. E sobre a minha leitura, posso dizer que eu gostei bastante do livro. Foi a segunda obra do Orwell que eu li. A primeira foi Revolução dos Bichos, que é legal também, recomendo pra quem nunca leu. Mas voltando ao 84, foi uma leitura prazerosa, fiquei realmente interessado nesse desafio de querer ir contra o partido e ver os problemas que o Winston passa e a forma como ele reage a cada um deles foi bem legal. E da parte teórica, tinha uma coisa que eu sempre quis saber. Como é que acontece uma mudança cultural? Como é que as ideias mudam de uma geração para outra? E esse livro me deu uma resposta satisfatória. Eu vou ler esse trechinho aqui no livro. São esses os únicos resultados que haverão de testemunhar. Não há a menor possibilidade de que ocorram mudanças perceptíveis em nossa geração. Nós somos os mortos. Nossa única vida genuína repousa no futuro. Participamos dela na condição de pó e fragmentos ósseos. Não há, porém, como saber quanto tempo decorrerá até o advento desse futuro. Talvez 1000 anos. No momento nada é possível, exceto ampliar pouco a pouco a área de sanidade. Não temos como agir coletivamente. Só podemos disseminar nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo, geração após geração. Com a polícia das ideias, não há outra saída. Então nós temos essa disseminação de ideias ao longo do tempo, em grupos cada vez maiores e em posições influentes. Até que chega um momento em que a transformação acontece, e aquela ideia que antes era de uma única pessoa, passa então a ser ideia de várias pessoas. E olha, não precisa ter medo de ler 84, não é uma obra difícil. Tem alguns textos mais técnicos, mas dá pra ler sem medo. O texto não vai morder você. A gente tem que parar com essa mania de achar que só dá pra ler um livro entendendo tudo antes, logo de cara. O meu objetivo com esse vídeo era mostrar como funciona o 84, levar mais pessoas pro mundo dos livros e mostrar que você consegue ler isso daqui. Esse vídeo aqui inaugura a série de resenhas do canal e eu pretendo trazer muitos livros ainda. Não só de literatura, mas de filosofia, educação, etc. Se você quiser adquirir essa obra, é só clicar no primeiro link aí na descrição. Assim você ajuda o canal e ainda garante esse livraço. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aí embaixo que eu te respondo. E não se esquece de me seguir no Instagram, @SilesBRN. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo.